Salve, salve galera, eu sou Luciano Martins. Estou chegando com mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre os produtos notáveis. É a aula 12 da terceira unidade. Para começar, eu quero relembrar vocês de alguns conteúdos que a gente viu no oitavo ano, como monônimo, polinômio. Então, tem aqui o conceito: denomina-se monônimo ou termo algébrico toda expressão algébrica representada apenas por um número ou apenas por uma variável, ou por uma multiplicação de números e variáveis em que a variável não esteja nem no denominador nem no radical. Assim são exemplos de monônimos. Então vocês podem perceber que 3x é um monônimo, porque ele obedece à regra, é a multiplicação de um número por uma variável. 7y da mesma forma, x ao quadrado também, e a multiplicação de A vezes B vezes C, e a multiplicação de 4x. Então todos esses termos são classificados como monônimo. O próprio nome já diz, monônimo quer dizer apenas um termo, né? E esse termo ele vai aparecer multiplicando números e variáveis, mas apenas um termo, e não pode aparecer variável nem no denominador e nem no radical. Então, se vocês tiverem uma fração e na fração tiver uma letra, ela não é considerada monônimo. Da mesma forma, se tiver letra também é dentro do símbolo do radical. Já polinômio é qualquer adição algébrica de monônimo, ou seja, juntou. Por exemplo, eu tenho aqui o termo A vezes B, só ele sozinho ele seria o que? Um monônimo. Mas aqui ele se juntou, utilizou o sinal de mais, se juntou a x ao quadrado mais 3x. Então ele deixa de ser um monônimo e passa a ser um polinômio. Então ó, já o polinômio é qualquer adição algébrica de monônimo. São exemplos de polinômio seguintes expressões. Então vocês podem ver que aqui juntou os monônimos a outros monônimos e aí eles formam um polinômio. Mas na verdade o que interessa hoje é a gente aprender como resolver os produtos notáveis. Então eu vou mostrar aqui os produtos notáveis. Eles são classificados de três tipos. Está aqui o primeiro, quadrado da soma de dois termos. Então eu tenho aqui x mais y elevado ao quadrado. Como resolver? Eu vou ensinar vocês de duas maneiras, e vocês escolham a que for mais fácil, a que você se identificar mais na hora de fazer a resolução. Então, a primeira maneira que eu vou ensinar para vocês é aplicar a propriedade das potências. Então você pega esse parênteses, ele está elevado ao quadrado, então significa que ele vai ser multiplicado duas vezes. Então nós podemos pegar aqui, ó, x mais y e fazer uma multiplicação com ele, vezes, vou pegar novamente, x mais y, e fazer essa multiplicação. Então indica o seguinte, que eu vou multiplicar, aí eu vou mostrar para vocês de que forma. Eu vou multiplicar, ó, este daqui com esse aqui, e depois esse termo com esse aqui, ó. A minha primeira multiplicação. Então aqui eu estou obedecendo a propriedade das potências. Depois que eu fizer isso, eu vou fazer a mesma coisa com isso aqui, ó. Eu vou multiplicar esse com esse e esse aqui com esse aqui, ó. Então vamos fazer na prática agora, como é que vai ficar. Então na prática, vamos começar esse com esse. Então é x vezes x. A gente aprendeu lá atrás nas potenciação. Toda vez que eu multiplicação de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então nós vamos conservar o x e vamos somar os expoentes. Então eu tenho um aqui e um aqui, ó. Então dá o que? 2. Então vai ficar x ao quadrado. Vou seguir e vou fazer a outra multiplicação, x vezes y, fazendo o jogo de sinal. Então mais com mais vai dar o que? Mais x vezes y dá xy. Ou seja, essa parte aqui já foi feita.
Agora nós vamos fazer essa outra parte aqui, ó. Mais com mais, também dá mais. Y vezes x dá xy, porque nós vamos obedecer a ordem alfabética. Então vai ficar xy. Aí vai vir mais com mais, também vai dar mais. Y vezes y vai dar y ao quadrado. Por quê? Porque aqui é a mesma base, conserva a base e somos expoente. Nós vamos voltar e vamos deixar apenas um termo de cada. Aquilo que são semelhantes, nós vamos reduzir, como a gente aprendeu lá no 8º ano. Então, x ao quadrado eu só tenho 1, ele permanece. Já aqui, ó, xy eu tenho duas vezes, então eu tenho xy mais xy. Sinais iguais faz o que? Conserva e soma, então vai dar 2xy. E y ao quadrado eu tenho apenas 1, então eu vou só manter y ao quadrado. Tá aí a minha resolução, ou seja, aí eu acabei de mostrar para vocês como calcular o quadrado da soma de dois termos. Eu fiz isso utilizando-se da propriedade da potenciação. A gente pode fazer essa mesma resposta utilizando uma regra que eu pretendo mostrar para vocês agora. Então a regra é a seguinte: a gente vai aprender alguns passos para utilizar essa outra regra. Se vocês acharem melhor, vocês podem estar utilizando ela. Então, toda vez que vocês tiver aqui o quadrado da soma de dois termos, vocês podem fazer o seguinte: vocês podem elevar o primeiro termo ao quadrado. Então, você só vai olhar lá, o primeiro termo ao quadrado. Quem é o primeiro termo? X. Então, você só vai pegar ele aqui, ó, e já vai elevar ele direto ao quadrado. O sinal que aparecer, você deixa. Sinal que aparecer, você deixa. Usa o número 2. Sempre você vai usar o número 2. Nunca outro número. E o parênteses que apareceu aqui, você repete ele só com o sinal trocado por vezes. Então você pega o parênteses, tudo que veio no parênteses, e coloca com sinal de vezes. Tudo que vem dentro do parênteses você troca pelo sinal de vezes. E depois desse parênteses, a gente utiliza sempre o sinal de mais. Mais quem? O segundo termo elevado ao quadrado. Então você pega aqui o segundo termo e eleva ele ao quadrado. E aí é só voltar e resolver essa operação aí, ó. Então aqui, ó, x ao quadrado não tem ninguém, então você só repete, ele já está simplificado, não tem parceiro. O sinal de mais aqui você mantém também, mais, e faz essa multiplicaçãozinha que ficou aqui, ó. 2 vezes x é 2x, vezes y, 2xy. Então fica 2xy mais o segundo termo elevado ao quadrado. E aí já estaria a sua resposta. Portanto, a mesma resposta que eu tinha encontrado aqui. Ou seja, aqui eu utilizei potência e aqui eu utilizei uma regra. Qual foi a regra? Foi o que? Primeiro termo, vou anotar aqui para vocês. Ó, primeiro termo elevado ao quadrado. Aí, mantém o sinal, ó. Sinal que vier, utiliza o parênteses inteiro trocado o sinal
por vezes mais o segundo termo elevado ao quadrado. Ou seja, isso aqui é apenas uma regra. Então, se você... Vou colocar o quadrado aqui, que ele não foi. Então, você pode utilizar, para resolver um produto notável, os critérios de potenciação, que é só pegar os parentes duas vezes e fazer a multiplicação passo a passo. Ou você pode memorizar essa regra. Primeiro termo elevado ao quadrado. Quem é o primeiro termo? É o termo que apareceu aqui, ó, estou mostrando para vocês. Mantém o sinal que vier. Se vier um mais, você mantém. Se vier um menos, você mantém da mesma forma. E utiliza o parênteses inteiro trocado o sinal por vezes. Foi o que eu fiz aqui. Eu peguei tudo que estava dentro do parênteses, coloquei aqui trocando o sinal por vezes. E logo em seguida, você utiliza o sinal de mais, ó, mais, coloquei aqui, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Então é importante que depois do parênteses aqui sempre será o sinal de mais. Então, gente, essa é as duas maneiras que eu tinha para mostrar para vocês como calcular o quadrado da soma de dois termos. Vamos passar e agora vamos ver aqui o quadrado da diferença de dois termos. São as mesmas regras, então eu vou mostrar da mesma maneira o que eu fiz quando é o quadrado da soma. E agora a gente vai ver o quadrado da diferença. Então nós vamos pegar aqui o parênteses, vamos usar primeiro fazendo o uso das potências. Então, vamos lá. Então aqui fazendo uso da potenciação, nós vamos multiplicar esse com esse. Então vai ficar x vezes x, x elevado ao quadrado. Depois faço o jogo de sinal, mais com menos é menos. X vezes y é xy. Então essa parte aqui já foi multiplicada com todo mundo. Vamos para essa aqui agora. Menos com mais é menos. Y vezes x é xy. E menos com menos é mais. E y vezes y é y ao quadrado. Então, vamos colocar aqui. Só voltar e solucionar essa resposta. Deixar apenas um termo de cada. Então x ao quadrado eu só tenho 1. Já está pronto. Agora esses aqui são semelhantes. Sinais iguais, conserva e soma. Então mantenho o sinal de menos. E xy mais xy dá 2xy. E aqui eu só tenho apenas um termo semelhante. Aliás, não tem nenhum termo mais semelhante a esse. Então ele permanece mais y ao quadrado. Tá aí. Resolvi utilizando o que? A potência. Vamos fazer agora utilizando aquela regra. Eu acabei de mostrar lá no slide anterior. Então o que dizia a regra? Primeiro termo ao quadrado. Então quem é o primeiro termo é x. Então é só pegar x ao quadrado. O sinal que vier vamos deixar. Tenho sempre que lembrar do número 2. Nunca vou esquecer o número 2. Vezes o parênteses inteiro. Trocado o sinal por vezes. Tudo que vier dentro do parênteses. Só que eu vou trocar o sinal por vezes. Onde tiver menos aqui ou mais eu troco por vezes. E depois do parênteses eu utilizo sempre o sinal de mais. E o segundo termo, que aqui no caso é o y, também é elevado ao quadrado. Então y é elevado ao quadrado. Feito isso, é só voltar e fazer a multiplicação. Então x ao quadrado mantém-se. Sinal que vem se mantém também. 2 vezes x vezes y, 2xy. 2xy mais y ao quadrado. Tá aí a resolução. Feito de duas maneiras. Eu utilizei potência
e utilizei a regra que eu mostrei no slide anterior. Vamos seguir e ver mais um tipo de produto notável. Então aqui agora eu tenho o produto da soma pela diferença. Vou fazer da mesma maneira, ensinar em duas regras. Então nós vamos fazer aqui primeiro utilizando a potência. Aí eu já vou aproveitar e vou fazer direto aqui, para a gente não perder tempo. Então vamos fazer aqui, ó, x vezes x, x ao quadrado, mais com menos dá menos, x vezes y, xy. Já foi feito. Aqui, ó, vou grifar para não ficar dúvida. Então, ó, x vezes x deu x ao quadrado e x mais x vezes menos x menos y deu menos xy. Agora é a hora de fazer esse com esse e esse com esse. Então vamos lá. Mais com mais vai dar o que? Mais. Vou pegar maior aqui para não ficar. Mais y vezes x dá xy. E aqui mais com menos vai dar menos y vezes y dá y ao quadrado. Feito isso, é só voltar e resolver agora. Então nós vamos deixar apenas um termo. X ao quadrado só tem 1, então já está pronto. Só que aqui agora eu tenho o mesmo número com sinal trocado, ou seja, eu tenho xy menos xy. Então isso aqui vai acabar, eu vou cancelar esse e esse. Ia dar zero. Ia sobrar quem? Ia sobrar apenas o menos y ao quadrado. Então vou colocar aqui menos y ao quadrado. Está aí a resolução. Na outra maneira, na outra regra, aí essa regrinha que eu quero mostrar para vocês, ela diferencia daqueles dois exemplos que eu mostrei na outra regra. Aqui, toda vez que você tiver o produto da soma pela diferença, ou seja, os mesmos números ou as mesmas letras como aparece aqui, e a única diferença for o sinal, basta você pegar o primeiro termo ao quadrado, x ao quadrado, e utilizar sempre o sinal de menos e pegar o segundo termo também elevado ao quadrado, que a sua resposta já estará feita. Simplesmente isso. Então aqui é um truque, é uma regra. Então basta toda vez que você tiver o produto da soma pela diferença de dois termos, você vai pegar apenas o primeiro, elevar ao quadrado, usar o sinal de menos, aí a importância é essa, sempre usar o sinal de menos, e elevar o segundo termo também ao quadrado. E aí sua resposta estará pronta. Gente, então era isso sobre produtos notáveis. Eu espero que vocês tenham compreendido e até uma próxima aula.